Olá a todos, temos agora este problema sobre circuitos elétricos. Na associação da figura abaixo, submetem-se os terminais A e B a uma DDP de 25 volts. Determine a intensidade da corrente na resistência de 12 ohms. B, a resistência equivalente entre os pontos A e B. Bem, vamos ver inicialmente que a resistência de 12 ohms está nesse ramal vertical central aqui no circuito e é através dessa resistência que passa uma corrente a princípio que devemos informar a intensidade. Outro ponto importante é que os pontos A e B estão também destacados na figura de maneira clara. Queremos saber então a resistência equivalente no item B entre esses extremos do circuito. Um aspecto fundamental na solução desse exercício, pelo menos na solução mais direta e rápida desse exercício, é reconhecer que este circuito é o famoso circuito da ponte de Wheatstone, onde, em particular, por conta dos valores de resistência que estão aí escolhidos para o circuito, ela cumpre uma condição chamada condição de equilíbrio dessa ponte de Wheatstone, que é quando o produto dessas resistências nos lados opostos desse quadrilátero externo que compõe o circuito, 3 vezes 10 no caso, se iguala a esse produto cruzado de 5 vezes 6. Ou seja, quando nós temos que essas resistências opostas 3 e 10, ao serem multiplicadas, resultam no mesmo valor que 6 vezes 5, a gente chama essa condição de equilíbrio e dessa condição de equilíbrio vai decorrer que a corrente na resistência central, essa resistência de 12, é igual a zero. Então, o reconhecimento da condição de equilíbrio nesse exercício é fundamental para que a gente defina o resultado do item A de maneira bastante direta. Ok? Então, o item A já está resolvido, porque reconhecemos esse circuito como a ponte de Wheatstone e também soubemos identificar a condição de equilíbrio sendo satisfeita. 3 vezes 10 igual a 5 vezes 6. Uma vez que não passa corrente na resistência de 12 ohms, esse ramal vertical que a gente está vendo e que contém essa resistência pode ser retirado. De modo que uma representação possível do circuito nessa condição seria algo assim. Uma resistência, duas resistências em série por cima, duas resistências em série por baixo. Aqui nós temos os valores 3 ohms e 5 ohms. E aqui nós temos os valores 6 ohms e 10 ohms. Ok? Então, esta representação que está à esquerda aqui em verde, ela passa a ser uma representação em tudo equivalente ao que nós vemos no circuito original, uma vez que o ramal vertical aí presente no circuito original é um ramal por onde não passa corrente e não passa em razão do equilíbrio da ponte de Wheatstone. Né? Dessa forma, então, a resistência equivalente nesses pontos, que estão aqui os pontos A e aqui ainda o ponto B, a resistência equivalente ela será igual a, em cima nós temos 3 mais 5, temos 8 ohms, e embaixo nós temos 6 mais 10, 16 ohms, e a resistência então de 8 ohms vai estar em paralelo com a resistência de 16 ohms. Ok? De modo que a resistência equivalente será o inverso da soma dos inversos dessas resistências que estão em paralelo. Então vai dar 1 sobre 1 sobre 8, mais 1 sobre 16. Ok? Percebam, em cima nós temos
3 e 5 em série, resulta 8 ohms. Embaixo nós temos 6 e 10 em série, resulta em 16 ohms. A resistência de 8 e a de 16 estão em paralelo, portanto sua resistência equivalente é o inverso da soma dos inversos dessas resistências. Isso resulta em 16 sobre 3, que é aproximadamente igual a 5,33 ohms. Ok? Então, dessa maneira, nós também chegamos aqui à resposta do item B, com o que a gente termina o problema. Ok? Um abraço a todos.